Aqui. Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael Couto. Trabalho na área de distribuição institucional da XP. Estamos começando o painel do primeiro Insurance Forum organizado pela XP. E hoje vamos falar sobre emissão de dívida e os impactos no balanço das seguradoras. Para discutir o assunto, temos a presença ilustre de 3 experts. Primeiramente, eu gostaria de apresentá-los. Estão conosco hoje o senhor César da Rocha Neves, coordenador geral de regulação prudencial da SUSEP. César é atuário, graduado com honras na UFRJ, doutor em engenharia pela PUC do Rio, mestre em engenharia da produção pela UFRJ, pós-graduado em finanças também pela UFRJ, professor adjunto do curso de graduação em ciências atuariais da Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro e do curso de pós-graduação em ciências atuariais da UFRJ. César é autor de diversos artigos técnicos publicados em revistas nacionais e internacionais e de livros técnicos na área de solvência atuária. Além dele, temos a presença do senhor Pedro Martins Caldas, superintendente de investimentos da Sul América. Pedro é formado em administração de empresas pela PUC do Rio, com mestrado em finanças pela Florida International University. Ele tem mais de 25 anos de experiência em bancos e em empresas do setor de infraestrutura e seguros, como, por exemplo, Banco Brascan e Wilson Sons. Pedro tem experiência com estruturação de dívida, tanto em Project Finance como em mercado de capitais. E, por fim, temos o senhor Rodrigo Maciel Mena, responsável pelo setor de seguros e bancos na XP Investment Banking. Mena assessorou diversas transações do setor com foco em Debt Capital Markets, Equity Capital Markets e M&A. Suas experiências prévias são nos bancos BR Partners e BTG Pactual. O Mena é formado em Engenharia da Produção pela UFSCar. Obrigado pela presença dos 3. Obrigado, Rafael. Bom, sobre o tema, em 30 de outubro desse ano, a SUSEP divulgou a resolução CNSP número 391, que estabelece as regras para captação de recursos por meio de emissão de dívida subordinada pelas sociedades seguradoras, de capitalização, resseguradores locais e entidades abertas de previdência complementar. Tratava-se de um pleito antigo do mercado, que tinha restrições no que tange à captação de recursos pelas seguradoras junto a terceiros. As opções para captações eram reduzidas e, em geral, ocorriam através de aporte de capital pelos acionistas. Com a nova norma vigente, o mercado securitário poderá se financiar junto a terceiros, inclusive no mercado de capitais nacional e internacional. Esse painel tem o propósito de levar mais informações sobre o tema ao público e servirá para entendermos um pouco melhor as restrições e características embutidas nesse novo mecanismo de financiamento. Para contextualizar todo o panorama que envolve o tema, eu gostaria de começar pelo César. César, tudo bem? Novamente, bom dia, obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, Rafael. Obrigado, Rodrigo Mena e Pedro Caldas, por participarem desse painel. Como você falou, Rafael, é uma norma nova, uma resolução que inclui 391, que entrou em vigor agora, em 1º de dezembro. Então, ela está com 7 dias de vida. A nossa ideia, ela é basicamente aumentar as fontes de financiamento das sociedades seguradoras, sociedade de capitalização e resseguradoras locais. Então, como você também falou, é um pleito antigo do mercado e existia culturalmente uma ideia na SUSEP, isso antiga, que eu digo culturalmente porque não existia nada bem definido, existiam alguns pareceres técnicos de que diziam que era vedada a emissão de dívida por sociedades seguradoras. Eu falo de sociedades seguradoras para abarca todo mundo, tá? Que é seguradores, sociedade de capitalização. Por quê? Havia uma interpretação que, em cima da Lei 4595, no artigo 35, deixava claro que uma instituição financeira não podia emitir debêntures.
E o parágrafo 1º do artigo 18 dizia que, quando cabível, essa 4595, que é uma lei que trata da criação do Conselho Monetário Nacional, das políticas monetárias e creditícias, ela também abarcava as sociedades seguradoras. Em cima dessa interpretação, alguns pareceres das áreas técnicas da SUSEP diziam que sociedades seguradoras não poderiam emitir dívidas. E aí, em 2017, esse artigo 35 foi revogado e a gente, com as alterações estruturais que ocorreram na SUSEP, foi criada uma área específica de regulação prudencial, no qual eu sou o coordenador geral. Então, a gente começou a buscar mecanismos e meios de as sociedades seguradoras puderem captar. Então, a gente estudou a fundo as normas internacionais. Então, a gente foi estudar o Solvência II, e que deixa claro que é permitido, e deixa claro que, no caso de emissão de dívida subordinada, essa dívida pode ser somada ao que chamamos de PLAA, e que no Solvência II chama de fundos próprios. A gente fez um paralelo com Basileia III. Fazendo um paralelo com Basileia III, é claro que a gente faz um paralelo, basicamente ler o Basileia III na íntegra, mas fica mais simples e mais claro para todo mundo fazer um depara para resoluções do Conselho Monetário Nacional. Então, na 4192, existe duas possibilidades desse instrumento financeiro ser considerado no patrimônio de referência, tanto no patrimônio de referência nível 1, mas complementar se for perpétuo, e nível 2, se for com a periodicidade mínima de 5 anos. Então, a gente optou por essa periodicidade mínima para começar. Claro que há a possibilidade de emitir perpétuo, mas para a gente não haverá diferença ser perpétuo ou periodicidade mínima. E a gente está considerando, entre aspas, por que entre aspas? Porque ainda vamos regulamentar, já foi para consulta pública, a criação de níveis no nosso patrimônio líquido do Estado, como se for a nível 3. Então, o que a gente quer é entrada de novos investidores, e conversamos, inclusive, com alguns na hora de emitir a norma. A gente acredita que vai haver interesse no mercado, além dos próprios, atualmente, dos próprios acionistas. Vocês vão dizer, mas partes relacionadas não pode. Realmente, agora não pode. Mas nós estamos trabalhando em paralelo também com essa finalidade de abrir o mercado, aumentar a concorrência, aumentar a fonte de financiamento, e aí, com isso, o objetivo final, que é o objetivo final da administração da SUSEP, como eu falei, aumentar a concorrência e redução de preço e oferta de novos produtos. Então, a área de solvência também está voltada para isso. A gente está construindo, e em breve, que eu digo em breve mesmo, 2, 3 meses, vai entrar em consulta pública uma possibilidade de operações com partes relacionadas, também bem similar à lei atualmente existente, que tem uma regulação do CMN. Então, a gente vai dar regras para as partes relacionadas. Então, quando a gente lê essa norma da dívida, parece que tem algumas vedações, mas que essas vedações vão ser superadas em normas futuras. Então, historicamente é isso. A equipe técnica viu uma oportunidade, estudou o assunto, colocou em consulta pública, em paralelo à consulta pública, conversou com vários stakeholders e chegou num que a gente acredita ser um modelo ótimo, ouvido todos os stakeholders. Muito bom. Especificamente sobre a essência dessa resolução, César, a principal regra por trás dela é a própria subordinação, né? Então, acho que tanto o debênture quanto qualquer emissão ou outro instrumento de dívida está ali com a garantia subordinada ao pagamento dos demais passivos, né? Você quer falar um pouquinho só sobre Perfeito. A subordinação, ela se deve para que tenha um caráter de híbrido de capital. Então, sem a característica de subordinação, ela simplesmente é uma dívida real, uma dívida criografária, mas com a constituição de subordinação, nós
nós somamos o valor da dívida ao patrimônio líquido ajustado, para quem for do mercado financeiro, que está nos assistindo, patrimônio de referência. Então, a característica de subordinação, ela, por exemplo, se a companhia tiver com qualquer problema de solvência, e a gente lista que problemas são esses, seria provisão, a necessidade de provisão maior do que o ativo de garantidores, patrimônio líquido ajustado menor do capital mínimo requerido, que significaria, para quem também tiver um olhar de solvência 2, patrimônio de referência menor que percentual do RWA necessário para manter a solvência, e vai ser diferente do Brasil e Basileia 3, mas tem os mesmos critérios. E o outro aspecto é quando a gente criar os níveis, se o PLA não se encaixar nos níveis, nível 1, nível 2, nível 3, também não poderá ser pagos qualquer valores aos credores. E o segundo ponto, que tem que ser também, nós colocamos, e se o direito do consumidor, se tiver algum problema na preservação dos direitos dos segurados, participantes e assistidos, aí já não é mais automático, a SUSEP pode suspender aí também, por prazo diferente do outro, por prazo determinado, qualquer pagamento aos credores. Então, é uma defesa também a parte não só de solvência, mas a parte que está sendo tratada bastante, começou a ser tratada no mercado de seguros nacional e internacional, que é a parte de conduta, que antes, tanto na Europa quanto ao redor do mundo, se preocupava bastante com solvência, mas não com conduta, e agora essa política está sendo entrelaçada. A gente sabe que a maioria dos problemas de solvência, eles podem ser capturados primeiramente na ponta, lá, num atraso de pagamento do sinistro, no atraso de pagamento aos corretores de seguros. Então, isso já pode sinalizar um problema futuro de solvência. Em cima disso, a gente também pretende ter alguns flags, alguns alertas. César, tirar uma dúvida aqui, Rafael, também posso tirar uma dúvida aqui? Acho que claro, legal, claro, fica à vontade, Mena. Então, acho que ela entra naquele primeiro ponto que você falou, até dos índices de solvência. Quando a gente lê ali a 391, acho que a gente fica com um pouco em dúvida sobre se vai ter esses níveis de solvência e também qual que seriam os gatilhos de absorção de perdas, né? Porque quando a gente olha o mercado, por exemplo, de bancos, né, que a gente tem as LFs subordinadas ou as LFs perpétuas, você tem os gatilhos e ali tem uns níveis definidos que acionam esse gatilho e podem ir para uma cláusula mesmo de extinção ou mesmo uma cláusula de conversão para ações, né? Aí a dúvida ali na 391, a gente, acho que deu uma sensação que não tem esse gatilho ou talvez seja algo que vai ser desenvolvido, né? Acho que se puder dar um panorama sobre isso, é legal e agrega aqui na nossa discussão. Não, você está correto. Porque hoje a gente, na verdade, para suspensão do pagamento, são 3 gatilhos que estão implícitos em outras normas, que o ativo garantidor de provisão. Para explicar de uma maneira geral o que é ativo garantidor de provisão. A nossa lei, o decreto-lei, ainda na época do regime militar, tinha decreto-lei. Então, o decreto-lei 73 de 1966, que criou a SUSEP, ainda não tinha essa regra de solvência. Então, o que foi criado? Uma figura chamada ativo garantidor. Todas as provisões devem ter ativos que garantam essas provisões, meio que carimbado, registrado na SUSEP. Se esse ativo for inferior à necessidade de provisionamento técnico, né, já é um gatilho para suspender os pagamentos. Por que eu falo que isso, explico bem o que é ativo garantidor? Porque isso não existe na legislação fora do país. Porque existe, nas melhores práticas internacionais, existe ativo e passivo e patrimônio. Esse ativo garantidor carimbado, com regras diferenciadas para a provisão, existe no país. Que aí a resolução do Conselho Monetário Nacional define regras de aplicação para esse ativo garantidor. Fora do país, existem regras de liquidez que as companhias têm que seguir para a aplicação dos seus ativos, não esse carimbo
de garantidor de provisão. Então, como existe nessa lei, a gente diz, se o ativo garantidor carimbado lá na SUSEP for menor que a provisão, já é um gatilho para a subordinação. O segundo, para não pagamento de qualquer valores aos credores. O segundo, patrimônio líquido ajustado menor que o capital mínimo requerido. Então, é o segundo ponto. E o terceiro, que vai ser criado, por isso que a gente deixou regras, que vai ser, se não for enquadrado, vamos criar níveis de PLA, nível 1, nível 2, nível 3, parecido com Solvência 2, com o mesmo percentual de Solvência 2, que é 50% do capital mínimo requerido tem que ser coberto pelo nível 1, até 15% pelo nível 2, e aí a diferença, que seria, se a empresa não tiver nível 2 nenhum, pode ter até 15% nível 3. Se a empresa não tiver nível 3 nenhum, pode ter 50% de nível 2. Se tiver os 15%, pode ter 35% de nível 2. Ou, se ela tiver um patrimônio líquido ajustado bem capaz de absorver as perdas, ela pode ter nível 1 suficiente maior do que os 50% ou 100% do capital mínimo requerido. E se esses percentuais não forem adequados, automaticamente vai ter um gatilho para não pagamento. Mas não existem essas regras assim de percentuais como você bem definiu. Simplesmente regras ligadas à solvência e uma regra aí que depende de um parecer técnico da SUSEP, de uma aprovação anterior da SUSEP ligado à conduta. Preservação dos juros. Só um ponto aqui que eu acho que também foi destaque. Vai ser previsto, tipo, extinção, cláusula de extinção? Porque assim, me deu a sensação também que é mais suspensão, talvez, ali. E aí pode ter um período que vai ser analisado. A extinção já, geralmente, quando bate naquele nível, na teoria, morreu. Não, aí é contratual. A gente está deixando para contratual. Tá. A gente não arbitrou nesse caso de solvência, a gente não arbitrou se vai ser extinção ou suspensão. Se você lê a norma, ela não fala, diz que não pode pagar. Exato. Ela fala, não pode pagar. Agora, se no contrato dizer, bateu nesse nível, não vai ser pago, aí é acordo. Mas a gente tem que lembrar que a emissão de dívida pode servir também para capitalizar uma empresa que está com algum problema de ativo garantidor. Então, ficaria dúbio se a gente colocasse que já seria suspenso. Se for suspenso, não, que se vai extinguir. Como é que você vai emitir uma dívida se ela vai extinguir automaticamente? Então, a gente está deixando para o contrato o problema. Tem um probleminha de ativo garantidor. A empresa emite a dívida, enquanto ela vai resolver o problema de ativo garantidor, e aí, passado o prazo para amortização da dívida, que é no mínimo 5 anos, vai começar a ser amortizada. E é claro que o pagamento de juros pode ser feito nesse período. E se a empresa, ao emitir a dívida, resolver o problema ou de solvência ou de ativo garantidor, ela pode pagando juros, sem problema nenhum. Perfeito. Obrigado. Ficou bem claro. Bacana. Vou fazer uma pergunta para o Pedro. Bom, primeiramente, Pedro, bom dia, obrigado pela presença. Eu fazer uma pergunta para você, Pedro. A nova resolução, ela permite, ao mesmo tempo que grupos seguradores nacionais ou internacionais façam uma gestão de caixa mais eficiente e ágil, né? Então, a Sul América, que é um importante player do mercado, já possui diversas emissões de debêntures realizadas. Você poderia nos contar um pouquinho da sua experiência com essas emissões, por favor? Claro, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. A Sul América ela já emite dívida via mercado de capitais desde 2012. Só para falar no mercado de capitais local, a Sul América já emitiu aí em 2012, 14, 16, 17, 19 e agora em 2020 debêntures via instrução 476, num volume total aí aproximado de 3 bilhões de reais. Tá? Sobre a questão da eficiência, esse é um ponto muito importante aí realmente, como o César falou, da estrutura que passa por diversos aspectos, mas, sobretudo, do equacionamento de uma estrutura ótima de capital. Então,
Assim, como é que funciona para a gente? A gente estabelece um planejamento estratégico. Existe também, em paralelo, um plano de capital que conversa com esse planejamento estratégico, obviamente, e ali você define qual é a sua alavancagem ótima que você quer ter, sempre buscando uma otimização do custo médio ponderado de capital. Tá? Então, a partir daí, a gente faz a emissão hoje na holding, que é uma holding não operacional, desce os recursos via aporte de capital para as empresas operadoras do grupo, retornando depois com o lucro dessas operações, dividendos e juros sobre capital próprio. Tá? Então, a importância dessa nova resolução é que você não fica dependente, você tem mais uma opção, né? Passa a ter mais uma opção de tomar a dívida, inclusive nas operacionais. Você tem diversos aspectos aí, desde o tributário, para o aproveitamento lá do tax shield, né? Caso a gente tenha aí, especialmente caso a gente tenha aí, como resultante de uma futura reforma tributária, alguma alteração no que diz respeito a juros sobre capital próprio, que é um tema que é bastante debatido, e assim você fica com mais essa opção de fato, tanto para investidor local quanto para investidor internacional, que tem um apetite, conheça o setor, tem um apetite do setor, e assim você pode ampliar o leque de opções que você tem de financiamento do seu crescimento, seja ele orgânico ou inorgânico. Então, assim, de fato, é uma notícia muito boa. E esses ajustes aí, especialmente que o Mena perguntou e o César explicou muito bem, que ainda estão por vir com outra consulta pública, são ótimos, que deixam ainda mais clara a regra e como é que você pode trabalhar o seu balanço, né, para, eventualmente, fazer uma emissão de dívida subordinada numa empresa operacional. Tá? Então, basicamente, é isso. Perfeito. Mena, com sua experiência aí no mercado de capitais, quais são os principais pontos de destaque de uma emissão subordinada, até fora do âmbito aqui do mercado securitário, que a gente está entrando nesse mundo, que as supervisionadas aqui da SUSEP devem se atentar? Eu acho que, do ponto de vista de emissões subordinadas, né, o que o mercado hoje de capitais ele está mais evoluído seriam os bancos, né, que são hoje os players que mais fazem emissões dentro do que seria instrumentos híbridos de capital, né, e dívida. Então, quando você olha os bancos médios ou os grandes bancos, são os grandes emissores do que são as letras financeiras subordinadas nível 2 ou as letras financeiras perpétuas, né, que são as nível 1, que a gente fala, são os grandes players desse mercado. Então, quando você olha o que é importante, por exemplo, para as seguradoras olharem, é um pouco do depara do que o mercado vem fazendo, como o mercado veio evoluindo frente aos bancos, que já têm experiência nesse mercado, já tem os investidores olhando, né? E aí eu destaco o ponto, até que acho que foi um ponto da minha pergunta aqui para o César, é que existe no mercado segurador, né, quando os investidores estão olhando, uma certa desconhecimento de diversos termos e diversos índices que os investidores eles precisam entender isso primeiro para eles estarem confortáveis para uma emissão. Eu acho que quando a gente replica aqui da forma dos bancos, a gente tem a Basileia 3, ela de certa forma simplifica. Mas quando você olha os bancos, essas questões de solvência, liquidez, são coisas de desconhecimento para o investidor. O que, consequentemente, acaba, muitas vezes, se você não conseguir, as empresas, quando forem acessar o mercado de capitais, não conseguirem fazer esse education do investidor para eles ficarem confortáveis, pode ser que tenha vamos dizer, uma fuga, na verdade não é uma fuga, na verdade é uma resistência de querer entrar numa potencial emissão, tá? Até por desconhecimento. Então, acho que é muito saudável até essa discussão aqui como primeira, e também dos bancos como os agentes de mercado de capitais, ajudarem os investidores a entenderem essas regras, que, de certa forma, é muito distante deles. Fazendo isso, a gente vai conseguir estimular o investidor a ter mais apetite para esse tipo de operação.
Então, eu acho que é muito interessante a gente conseguir transmitir essa mensagem, explicar quais são os racionais para a gente conseguir estimular esse mercado. Até porque, comparando com o mercado offshore, né, que é um mercado que tem já uma maturidade maior, né, o mercado de capitais lá fora, os investidores em si geralmente já têm um pouco dessa compreensão do que seriam os critérios de emissões. É claro que lá vai ter algumas características específicas, mas é importante que a gente, como o César colocou, explique essas características também específicas do Brasil, que para ele ter esse entendimento e aí conseguir estimular essas emissões. Não, perfeito. Aí eu passo até para o César, pegando um gancho de uma segunda pergunta. Entrando assim um pouco mais a fundo, César, na resolução, os pontos de destaque, quais seriam? As supervisionárias, elas precisam estar registradas na SRO? Qualquer porte, segmento, monoline, microseguros se encaixam? Como é que você consegue dar um pouco mais desses detalhes? Sim, falar um pouco quem pode. Na verdade, a gente está trabalhando com sociedades anônimas, né? Porque a gente tem entidades abertas sem fins lucrativos, que são empresas que só vendem previdência, são sem fins lucrativos, são empresas, em sua maioria, antigas. Então, a gente entendeu que deve ser uma SA. Quanto ao porte, também nós segmentamos nosso mercado a partir da resolução CNSP 388, que saiu esse ano. Então, o último porte nosso é o S4, que corresponde basicamente ao S5 do Banco Central, se a gente for fazer um depara. Então, são empresas que têm uma gestão de risco, um sistema de controles internos, de governança, proporcional ao seu tamanho. Então, por exemplo, uma S4 são empresas que operam só determinados tipos de seguro, que tem um risco de subscrição pequeno, uma cauda aí de pagamento sinistro pequeno, com risco com a vigência de 1 ano. E também essas empresas, S4, a gente determinou que a aplicação dos recursos dela seriam determinados tipos de ativo que resultariam baixo risco de crédito e baixo risco de mercado. Então, a estrutura dessas companhias é bem pequena. Então, dessa forma, a gente entendeu que não cabe a emissão de dívida subordinada. Mas, e mais? Então, todos os outros podem emitir. Emitindo a dívida tem que ser registrada, a dívida, tanto no Brasil como numa central de registro, como normalmente é feita. Agora, existe um parágrafo que diz que, para a empresa emitir a dívida, deve ter iniciado o registro das suas operações no SRO. Para quem não sabe o que é SRO, é o Sistema de Registros das Operações do Mercado Supervisionado. Então, a gente não está falando que tem que registrar tudo, o que deve ser registrado, mas simplesmente que tem que ter iniciado de forma facultativa o registro dessas operações. Então, não fala a quantidade, não fala qual é o grupo, qual é o ramo. Por quê? A gente entendeu que também isso daria uma confiança e transparência para o credor, queria que todas as operações futuras da companhia estariam brevemente registradas. Para quem também não conhece a operação, a gente tem até abril de 2023 para que todas as operações do mercado brasileiro de seguros, capitalização, resseguros e previdência sejam registradas. Então, ser registrado em sistemas de registradoras credenciadas pela SUSEP e em sistemas homologados pela SUSEP. Então, toda a pólice emitida, certificado emitido, bilhete, sinistro avisado, eles vão estar nesse sistema que vai permitir uma supervisão, está na moda aí um SupTech, né? Uma supervisão baseada, tem aí InsurTech, FinTech, SupTech. Então, a gente está pensando uma supervisão baseado em inteligência artificial
e está trabalhando para isso. Isso vai dar maior conforto para os segurados e, claro, para os investidores e para a própria SUSEP. Então, a gente tentou inserir de forma bem simples nessa cláusula, nessa regra de emissão de dívida. Uma coisa que também é importante e diferente de outros países, a SUSEP não aprova a emissão da dívida. Apenas tem que ser comunicado à SUSEP 5 dias antes, após a decisão da Assembleia Geral de Acionistas, quando for o caso, ou Conselho de Administração, também quando for o caso, que existe uma regra para ou é aprovada pela Assembleia, mas se tiver no Estatuto da Companhia e for não conversível à ação, observada a legislação existente, né, ela pode ser aprovada pelo Conselho de Administração. Então, 5 dias após essa aprovação, tem que ser comunicado à SUSEP e o comunicado qual é a natureza da aplicação, o valor a ser captado, o vencimento e o fluxo de pagamento aos credores. Então, basta a comunicação, diferente da maioria dos países, justamente por essa mudança de cultura que a SUSEP vem tendo nos seus produtos e qualquer tipo de aprovação, a gente está pensando em fazer a supervisão e a fiscalização a posteriori, e aí, como eu falei, baseado num sistema de informação, baseado em risco, é claro, e sem a necessidade de aprovação. Se a gente for fazer um paralelo com a 4192, na verdade, a 4192 também permite emitir sem aprovação do Banco Central, mas que para que seja inserido no patrimônio de referência tem que ser aprovado. Não a emissão, mas a inserção no patrimônio de referência. A gente já fez tudo de forma automática, confiando aí tanto nas companhias e no poder de supervisão da SUSEP. Não, ficou bem claro. Fazer uma nova pergunta aqui para o Pedro sobre a Sul América, Pedro. No caso das emissões, lá acho que você já tangenciou um pouco da resposta, mas tem ganhos ali de consumo de capital, métricas, nível de alavancagem. Como que vocês se planejam antes de uma emissão? Assim, vocês começam os estudos com quanto tempo de antecedência e quais são os levantamentos que vocês fazem internamente? A gente tem anualmente, a gente roda aí o orçamento, né? Ele é um orçamento plurianual e ali fica definida um trend de crescimento da companhia, né? E a partir disso você calcula um equilíbrio entre capital próprio e capital de terceiro, tá? Estão me escutando? Estou escutando sim, deu uma travada, mas voltou. Tá bom, achei que fosse aqui. Então, a gente roda esse plano orçamentário e acerta, né? Já como eu falei, é um plano orçamentário plurianual, mas ele é rodado anualmente e ali você calibra o tamanho da dívida que você vai tomar para manter índices que já são aprovados, né, de alavancagem e busca-se, portanto, com alguma antecedência, normalmente a gente tem recorrido ao mercado de capitais, uma estruturação de uma operação. Tá? Então, assim, hoje a gente faz assim, com a redução nos últimos anos de taxa de juros no Brasil, ficou muito competitivo esse tipo de captação, mas olhando para frente, né, e aí o que a gente pode esperar? A gente pode esperar, como eu falei, uma reforma tributária, e essa reforma tributária pode acarretar em aí alguma mudança na questão de JCP, que é um instrumento que a gente utiliza para fazer uma boa gestão aí da dívida, aproveitando o benefício fiscal, que é a lógica, né, que todos usam para fazer uma redução no seu custo médio ponderado de capital. Do ponto de vista assim de Sul América, assim, primeiro, de novo, ratificar aqui que a mudança proposta pela SUSEP é super bem-vinda, e no nosso ponto de vista,
Hoje, qualquer pessoa pode olhar aí nos números da companhia que nós somos uma companhia voltada para a saúde de uma forma geral, que olha aí toda a parte de saúde financeira, emocional e saúde física, né, dos beneficiários. A saúde financeira, e a gente tem muito concentrada nas empresas que são supervisionadas SUSEP, né? A saúde física e mental, nós temos na nossa parte, nosso braço de seguro de saúde, especialmente. E aí, talvez fosse interessante, aproveitando, inclusive, que a ANS vem num caminho parecido com o que a SUSEP tem hoje, né, de regular capitais, né, riscos, como risco de subscrição, risco de mercado, risco de crédito, e, eventualmente, avaliar a possibilidade de também inserir a possibilidade de tomada de dívida subordinada por parte das suas supervisionadas. Seria super bem-vindo. Então, eu acho que a iniciativa da SUSEP é ótima, porque também desperta essa possibilidade em outros órgãos reguladores, especialmente a ANS. Então, seria ótimo que a gente tivesse também alguma coisa nesse sentido por parte do outro órgão regulador. Tá? Excelente. Pergunta para o Mena. Mena, usando como exemplo outras emissões com características similares, você mencionou bastante sobre as letras financeiras, quais são os prêmios vis-à-vis prazos que a gente pode esperar caso uma seguradora decidisse emitir no mercado atual? E uma segunda, Insurance Corporate Bonds são ativos elegíveis nos mandatos de grandes investidores institucionais. Você vê demanda aqui, tanto local quanto de fora? Vamos lá, obrigado, Rafael, pela pergunta. Acho que, para começar aqui falando um pouco mais de mercado, eu segregaria em dois grandes, vamos dizer assim, investidores. O onshore tem comportamentos bastante diferentes e eles estariam olhando de uma forma bastante distinta entre eles, tá? E olhando para o mercado onshore, né, que seria o mercado brasileiro aqui de investidores, eu destacaria que a gente, um primeiro exercício de precificação, a gente teria que olhar o que é mais próximo, o que é mais semelhante. Então, quem seriam os emissores mais próximos? Seriam os próprios bancos, tá? E aí a gente está olhando aqui, eles fazendo essas emissões de letras financeiras subordinadas novas, que são o nível 2, ou as letras financeiras perpétuas, que são o nível 1, tá? Dando um panorama de mercado geral, esse é um mercado que ele não é muito líquido, tá? E ele é até recente. Então, o mercado ele fez muitas emissões, principalmente os grandes bancos, de forma bilateral, não teve muitas ofertas públicas com esse tipo de instrumento, até porque o banco, né, como ele já é um agente de captação normal, ele acaba utilizando os canais dele de distribuição, simplificando o processo dele de captação, fazendo só o bilateral, né? Para quem não entende, bilateral é fazer uma emissão igual a um CDB, é o banco já direto com a contraparte, em vez de fazer uma oferta pública, né? Que daí ele rege segundo o CVM, que é aquela CVM 476, que você tem que fazer todo um esforço de colocação. E então o mercado local ele ficou muito preso, principalmente dessas operações subordinadas, ele ficou muito parado ali no que seria essas emissões bilaterais e dos grandes bancos, tá? Então, assim, hoje a gente não tem uma liquidez muito forte nesse tipo de papel, principalmente nos papéis subordinados, tá? Porque essas emissões foram até recentes, tá? Começaram, principalmente as perpétuas, começaram a ser emitidas ali no início do ano passado, e aí até teve uma demanda muito forte em níveis até bastante competitivos, tá? Eu acho que o importante aqui, olhando para uma seguradora, na hora que a gente vai fazer um exercício de precificação, é que assim, cada seguradora vai ter um risco de crédito. Então, não tem como eu te falar aqui um nível cravado aqui importante. Então, o exercício legal de se fazer, que aqui eu vou dar um pouco uma sinalização, que seria o spread para uma subordinada, qual que seria o spread over uma senior? Se eu fizesse uma operação senior, na qual eu estou considerando o risco de crédito ali, já está tudo embutido essas questões. Se eu estivesse olhando uma subordinada, qual que seria o spread over essa subordinada, tá? Se eu estivesse olhando esse tipo de operação.
E aí, quando a gente olha o mercado local, vou te dar um exemplo de um grande banco, por exemplo, o Bradesco. E aí eu estou dando referenciais de mercado secundário. O spread over uma sênior, por exemplo, de 4 anos, sênior, para uma subordinada de 4 anos nível 2, fica em torno de 100 bases, ou seja, 1% a mais. Eu estou colocando o mesmo prazo aqui para a gente ter o efeito de comparação correto, tá? E o prazo de 4 anos ele é bom porque, como teve emissões de perpétuos apenas no ano passado, quer dizer que você já tem essa baliza de precificação. E aí, olhando a uma perpétua, por exemplo, a gente já está falando de um spread over senior de aproximadamente 2,5, tá? 2,5 até 3. Então, assim, já é bem mais caro, tá? A gente já tem até porque a dinâmica de mercado local para perpétua, dado que essas emissões foram feitas em níveis muito competitivos, a esperança, o investidor está sem esperança de ter o exercício da call, porque foi em níveis muito competitivos e eles já estão esperando que os bancos não vão fazer o exercício da recompra. Logo, isso já está sinalizando nos yields das operações. Mas, assim, olhando de uma forma simplificada o mercado local, eu acho que as emissões subordinadas e seguradoras elas têm uma semelhança muito maior com as nível 2, né? Porque a gente vai estar olhando ali, geralmente, provavelmente um prazo definido, e aí vai ter as condições de subordinação ali, e no caso ali de solvência das seguradoras. Então, eu te falaria que um spread over na casa ali dos seus 100, 120 bases, tá? Ou seja, 1%, 1,2%. É claro que isso depende de caso a caso, tá? Mas eu estou te falando isso, olhando os grandes bancos, esse é o spread que hoje eles negociam. É a partir daí. Então, é isso que a gente vai estar, quando a gente vai fazendo exercício de precificação, a gente vai estar se balizando nesses referenciais, tá? Aí, já olhando agora o mercado offshore, eu acho que a gente já vai ter comparáveis que são realmente de seguradoras, né? Por exemplo, a gente já tem a Prudential, que já fez emissões no mercado, a própria AIG são operações que é uma seguradora que fez emissão de subordinada. Então, aí a gente já consegue fazer esse exercício de uma forma até mais direta, comparando players que são do mesmo setor, com características mais semelhantes, tá? E aí eu te falo que o mercado local, por exemplo, uma Prudential, que tem uma operação ali no vencimento de 4 anos, ele tem uma senior e ele tem uma subordinada, tá? O spread over está na casa do 0,60, por volta de 0,55, 0,60. Então, esse seria um referencial já para a gente partir de premissa para olhar uma precificação olhando o mercado lá fora, ou seja, uma emissão de bond. Pô, Prudential tem esse referencial, então a gente já tem que estar olhando algo nesses níveis ou acima, e aí a gente já consegue ter uma baliza de precificação. Tá? Acho que é isso. O mercado lá fora ele é mais líquido, né? Acho que uma coisa que a gente tem que ponderar, ele tem volumes muito mais expressivos na hora que você faz uma emissão. Porém, isso também é um problema, muitas vezes, e eu falo isso porque é parecido com os bancos, porque quando você vai fazer um exercício de preço de emissão de bond, em geral, é 350 milhões ao mínimo para você ter liquidez nesse papel lá no mercado lá fora, que a gente chama de mínimo. Então, o que acontece? Para uma emissora, uma seguradora olhar e falar, vou fazer uma emissão de subordinada, eu fazer 350 milhões de dólares, no caso aqui, talvez seja excessivo. E ela estaria pagando spread além do que ela precisa, porque não faria muito sentido ela fazer uma emissão desse porte, sendo que ela não vai precisar desse nível de solvência exigido para isso. Entendeu? Então, essa alavancagem talvez seja desnecessária, excesso de alavancagem. Já o mercado local é menos líquido, tem essas questões mais desafiadoras, mas talvez você consiga fazer tickets menores e mais pontuais. Entendeu? Então, assim, essas dinâmicas, elas são importantes aqui no que tange a precificação, tá? Acho que são esses pontos que eu... Excelente. Aí a gente tem recebido algumas perguntas um pouco mais específicas, todas a gente já tangenciou aqui o tema, mas acho que vale a pena deixar claro. Um exemplo aqui, aí fiquem à vontade para responder, tá? Uma seguradora precisa de rating? Se precisa, quais seriam os custos? Acho que talvez parte da pergunta para o César e questão de custos, hein, Mena? Se tiver alguma ideia também, por favor. Obrigado pela pergunta.
Na verdade, o rate vai ser exigido pelo mercado, né? A SUSEP não tá regulando isso. Acho que aí o Mena e o Pedro vão falar melhor do que eu, mas o rate vai ser uma premissa de mercado, e isso para a gente é bom como supervisor. Então, quando o mercado, a dívida subordinada e esse spread, como comentado por Mena, os stakeholders, os envolvidos na operação, eles vão servir também como entre aspas, um auxiliar da supervisão da SUSEP. Eles vão avaliar as empresas e vão, de alguma forma, precificar. Isso para a gente é muito bom. Está usando o próprio mercado para supervisionar o mercado. Eu agregaria aqui, a questão de rating é super importante para o mercado de capitais, tá? A gente, em todas as nossas emissões aqui, a gente sempre recomenda os emissores a fazer um rating da própria companhia, quando não tem, é claro, geralmente as companhias já têm, até um rating da própria emissão. Por quê? Muitas vezes os fundos de investimento, que são os compradores desses papéis, eles no regulamento deles, eles definem que precisa ter um rating mínimo, que às vezes ele não entra sem uma operação sem rating. Então, isso ele ajuda você a capturar mais investidores e eles ficam mais confortáveis, o que vai gerar mais competitividade no momento que você está numa operação. Daí, se você tem mais investidores, se você tem mais competitividade e demanda pelaquela operação, você tem uma probabilidade maior de ter uma taxa mais competitiva também. Então, assim, acaba sendo bastante importante você ter esse rate. Em termos de custo, bem rápido aqui, vai depender, tá? Mas, assim, vou te falar, eu estaria aqui fazendo uma cotação, de certa forma, aqui, tá? Mas não é algo tão relevante. Então, olhando para o tamanho das emissões, isso é bem secundário em termos de custo, tá? Vou te falar que às vezes o preço anual para uma coisa fica na casa de 50, 70 mil por ano para manter-se o rating, tá? Então, não estou dando preço aqui, mas é uma sinalização perto do volume total e os benefícios que você tem com ela, isso se torna até, de certa forma, não tão relevante. Só para completar aqui o César e Mena, realmente eu vejo como difícil os investidores aceitarem entrar numa operação como essa, de subordinada, sem rating, até porque muitos potenciais emissores eles estariam acessando o mercado pela primeira vez, dado que a gente falou no começo, que muitas vezes algumas empresas que são eminentemente de capital estrangeiro, que estão operando no Brasil e que hoje utilizam aporte dos sócios no exterior para tocar suas operações. Numa eventual primeira operação, eu acho, por melhor que seja, teoricamente, o risco de crédito, acho que os investidores, sobretudo os fundos, iam exigir um rating, sim, para balizar a emissão e até para ter uma comparabilidade com outras operações existentes no mercado. E depois também construir uma curva ali para a própria empresa. Rafael, eu posso fazer uma pergunta para os dois? Sim, claro. Eu queria saber se vocês acham que operacionalmente as companhias seguradoras, né, elas teriam dificuldade de atender ali uma oferta pública, tanto na IN 476, que é a oferta pública com esforços restritos, como mais complexa, que seria uma IN 400. Aí o Pedro, como emissor, e o Rodrigo pode falar um pouco nisso, e até para que a gente sabe que tem seguradoras nos assistindo, para verificar, para vocês falarem um pouco do nível de dificuldade ou não de fazer uma oferta pública. Entendi. Eu acho que muitas delas hoje não emitem no Brasil, mas é bem possível que emitam no exterior e já conhecem o equivalente, por exemplo, a IN 476 e quais são os trâmites que ela tem que passar para emitir. Muitas delas, inclusive, apesar de hoje não terem títulos de dívida no Brasil, são companhias super bem estruturadas, com governança e conhecimento do mercado. Eu não vejo, é claro, depende muito da estrutura de cada companhia, mas eu não vejo como um grande ponto de dificuldade, não, César. Talvez, assim, uma primeira experiência, né? Você sempre passa ali por alguns pontos em que você vai entendendo melhor o que vai acontecendo e vai fazendo uma curva de aprendizado para as subsequentes. Mas eu não vejo, assim,
nenhuma dificuldade em transponível, não. E do ponto, acho que separaria em 2 pontos aqui, tá? Um é a 476, tá? A 476 é uma oferta ali direcionada para o investidor institucional. O investidor institucional é aquele cara que já, quer queira, quer não, ele tem mais conhecimento, ele consegue ir com mais profundidade, fazer um estudo mais detalhado. E aí, o ponto que eu quero destacar aqui, ele se liga com o que eu estava comentando lá na minha primeira entrada aqui, que é o desconhecimento, muitas vezes, dessas questões técnicas, tá? Questões de solvência, questões de liquidez, que são coisas que eles não estão tão habituados, até porque não é comum seguradoras emitirem agora no mercado local. Então, esse tipo de exercício e educação, acho que é muito importante os bancos que estão coordenando as operações do mercado de capitais, eu falo isso dentro aqui do chapéu da XP, fazer esse education para o investidor, para a gente conseguir estimular eles a terem conforto e entrar nas operações, principalmente nas 476, tá? Já olhando o que seria a oferta 400, né, que é uma oferta que dá mais trabalho, porque você vai ter que dar um disclosure de informações muito mais extenso, porque daí você vai ter prospecto, você vai ter toda uma dinâmica diferente, e você vai conseguir acessar o que seja a pessoa física, entendeu? Que é o varejo. Eu acho que é bem importante também essa questão o education. Acho que, assim, imagina se é difícil para você primeiro explicar para o institucional, para ele migrar para o varejo, o cara começar a olhar o varejo, olhar isso de uma forma com mais técnica, é um desafio que a gente tem que fazer e saber como que a gente vai lidar com isso para a gente conseguir estimular esse mercado, tá? Mas, assim, olhando o que seria o caminho que vai seguir, naturalmente a gente vai ver primeira emissão 476, o mercado evoluir, nos fundos entendendo aquilo, para depois você conseguir começar a entrar no que seria um mercado das 400, na qual você atinge o público, pessoa física, né, o varejo mesmo. Eu acho que tem todas essas questões que ainda precisam ser educadas para que o investidor possa entrar isso e depois não dê problema, né? Porque o investidor varejo, às vezes, ele pode entrar e alegar que não tinha conhecimento dessas questões técnicas, algum ponto, e isso geraria até um ruído para a companhia maior do que se ela não fizesse direcionado para esse público. Acho que esse é o ponto, os pontos que eu acho importante. Deixa eu passar 2 perguntas aqui que eu recebi para vocês, acho que é importante, que talvez pode ser pergunta de mais pessoas. Uma delas, o César, inclusive, já até mencionou, com relação às ligadas, uma pergunta dizendo, entendo que as seguradoras não podem adquirir esse instrumento. Explicar um pouquinho mais dessa restrição. Acho que vem um pouco na linha do que você falou, que a norma ainda está passando por... a gente vai ter novidades com outras adições às regras, né, César? O adquirir como credora, ela pode, mas se ela adquire como de uma outra supervisionada, ela não pode considerar, ela tem que retirar esse valor do PLA. Por quê? Vamos imaginar, são 2 seguradoras. A emissora considera como capital lá, capital híbrido no PLA. Se a outra supervisionada adquirir, ela, para não contar 2 vezes no patrimônio líquido do mercado, né, ela pode adquirir, vai estar no ativo, mas ela vai estar no ativo, obviamente vai estar no patrimônio líquido, ela vai ter que retirado no cálculo do patrimônio líquido do Estado, mas ela pode adquirir. Eu vi também uma pergunta, desculpa aqui, sobre dívida sênior. Gente, nessa norma é só dívida subordinada, dívida sênior segue a lei. Uhum. A gente vê aí um grande, pelo menos pelos jornais, um grande segurador local emitindo dívida sênior, mas também, como o Rodrigo e o Pedro falaram, é uma coisa bem inicial no nosso mercado, né? A gente não tem histórico de emissão nem de sênior nem de subordinado. Porque a SUSEP vem apresentando regra de subordinada porque ela pode ser considerada como patrimônio para efeito de solvência. Na possibilidade de emissão no exterior, César, quais seriam as condições? Tem uma particularidade? Registrada no exterior, e se um país que foi emitido
tiver a possibilidade de ser nominativa. O Uhum. resto não tem restrições adicionais. No país que não dá para ser nominativa, não precisa ser, mas sempre tem que ser registrada. Só tem esses dois incisos falando sobre isso. Não criamos regras adicionais. Justamente para que captem no exterior, que é bem interessante que entre recursos do exterior no nosso mercado de seguros. Ainda mais se a gente pensar na necessidade do mercado de seguros para fazer face aí, garantir as grandes obras que possam estar por vir. Então, a gente tem o seguro garantia que precisa de bastante investimento, resseguradores locais para fazer face também a esses grandes riscos. Então, o dinheiro vindo do investidor institucional de fora do país é bem interessante. Acho que para isso também seria bem interessante aquela isenção que título público já possui desde 2006, né? Tributária, eu digo. Acho que talvez o Theo Mena consiga ajudar aí. Eu acho que aumenta um pouco da demanda lá fora, né, Mena? Você fala do withholding tax, né? Mas é que daí seria mais do ponto de vista do emissor, né? Aí ele seria muito melhor, porque, quer não, quando você faz uma emissão lá fora, o emissor ele incorre nesse custo do withholding, que fica, ou seja, ele vai comparar com as soluções que tem no mercado local, e o externo, só por causa do withholding, às vezes inviabiliza ele acessar esse mercado. O que a gente sabe aqui, a gente já viu diversas discussões, acho que no meio da pandemia ali teve uma discussão que evoluiu de isentar o withholding tax para as empresas emissoras lá fora, mas isso aí, como é uma questão tributária, envolve diversos agentes do governo, acho que essa é uma questão ainda que vai demorar, tá? Então, e você sabe que esse tipo de discussão ela é mais lenta, tem muita implicação, tem muita regrinha, né? Não estava claro se era a partir assim, o cara emitiu agora, ele não paga mais, ou ele não paga dentro de uma janela, aquele cara que já tem bonde também não começa a pagar mais nada. Então, esse tipo de discussão, a gente vê que estava sendo muito discutido, né? Mas ainda não estava numa forma homogênea, tá? Não estava claro isso, como seria essa mudança, tá? Mas, assim, claro que se isso acontecesse, vai ter um influxo, a gente espera que tenha um influxo muito forte desses investidores estrangeiros, tá? Porque as empresas realmente vão enxergar que tem valor aqui você conseguir acessar esse mercado, esse investidor lá fora, num preço que é mais competitivo, até por toda a liquidez que o mercado lá fora tem, né? Sem dúvida. Eu vou, caso vocês não tenham nenhuma consideração adicional, vou caminhando para o encerramento e depois eu abro para considerações finais de vocês. Gostaria de pontuar aqui a possibilidade de emissão de dívida subordinada. É uma medida que moderniza, né, o mercado de seguros brasileiro e aproxima o mercado brasileiro ao mercado financeiro de capitais internacionais. A SUSEP deu mais um passo, né, para colocar o Brasil no mesmo patamar dos mercados internacionais, principalmente os mais modernos. E começando com você, César, gostaria de abrir aí para considerações finais, depois passar a bola aí para o Pedro e para o Mena, por favor. Primeiro, eu agradeço o convite em nome da SUSEP. Para a SUSEP é sempre bom participar desses fóruns, desses webinários, para esclarecer a norma e também para esclarecer o mercado de seguros, a operação do mercado de seguros para os investidores. Então, a gente está sempre à disposição, se houver dúvida, claro, de uma maneira global, uma maneira a todos, né, não individualizada, mas a gente sempre vai estar buscando tirar qualquer dúvida sobre o que o Rodrigo Mena falou, sobre o investidor pode ter alguma dúvida sobre riscos de liquidez, ativo garantidor, a gente vai procurar ajudar, tirar essas dúvidas e deixar isso bem claro, que o mercado é um mercado sólido, um mercado confiável, conta com um supervisor que tem todas as ferramentas para acompanhar esse mercado. A gente tem, só para solvência, 3 coordenações gerais para fiscalizar o mercado.
E, como o Rafael falou, a gente está buscando na regulação as melhores práticas internacionais e para que o investidor faça um depara de forma simples e possa investir no mercado nacional. Obrigado a todos, obrigado Pedro, obrigado Rodrigo, obrigado principalmente Rafael pelo convite. Pedro, fica à vontade para as suas considerações. Rafael, obrigado pelo convite, obrigado aí César e Mena. Eu acho que a gente sempre aprende, né? Mesmo já conhecendo aí a 391, os desdobramentos que estão por vir, é sempre boa essa conversa, como o César mencionou de forma global, é importante que o mercado todo tire suas dúvidas, né? E faça suas reflexões sobre, diante da aprovação da regra, o que dá para ser feito, leve para casa, estude e contribua também. Então, assim, fiquei muito satisfeito de participar, agradeço aí o convite e fico à disposição para qualquer outro assunto que vocês queiram também. Tá bom? Excelente, obrigado. Passa a bola aí para o Mena. Queria também agradecer aqui a todos, acho que o César, o Pedro, o Rafael aqui pelas contribuições. E acho que a mensagem que eu gostaria de colocar acho que a gente, com essa norma aqui, é o primeiro passo da gente já ver uma mudança. Tá? É de passo em passo aqui que a gente quer conseguir ir transformando o mercado. E a gente se coloca aqui, até com a XP, aqui fazendo um evento, a gente quer estar muito próximo dos emissores, dos reguladores, e ajudar o investidor a entender melhor, porque a gente quer estimular realmente o mercado de capitais, a gente quer fazer o mercado brasileiro ser mais robusto, mais líquido, e que consiga ajudar as companhias a ter mais uma solução de funding, né? Então, acho que essa conversa é super importante. Esse primeiro passo que a SUSEP já deu aqui de fazer essas alterações na regulação é outro passo bastante importante e a gente vai estar aqui junto para conseguir ajudar a fazer esse mercado evoluir de uma forma mais rápida e mais segura. Obrigado aí por tudo. Excelente, obrigado. Eu gostaria de agradecer aí ao César, à SUSEP por ter aceito o convite, ao Pedro, todo o time da Sul América e ao Mena também, super parceiro. Agradecer também a todos que acompanharam o painel. Eu gostaria de convidá-los para assistir mais 2 painéis que a gente vai fazer ao longo da semana. Na quarta-feira, no mesmo horário, às 11h, a gente vai tratar sobre o mercado de rendas aqui no Brasil e para produtos de previdência. Na sexta-feira, também às 11h, a gente vai tratar, vão ter dois convidados internacionais para falar um pouquinho de diversificação de investimentos por parte das seguradoras em um ambiente de juros baixo. Caso alguém tenha uma dúvida adicional, pode me acessar por e-mail ou o time de distribuição institucional aqui da XP. Aí acho que é isso. Até a próxima. Espero que todos tenham um bom dia. Obrigado a todos. Até logo. Um abraço a Valeu. todos. Abraço. Tchau, tchau. Abraço, boa tarde.